A paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês. A pergunta que eu faço a você nesta noite é: qual é a formação que você está tendo como discípulo de Cristo? Qual é o conhecimento, a instrução que você está recebendo como discípulo de Cristo, dentro de um conhecimento, do entendimento que você precisa ter de Deus? O que você está aprendendo como discípulo de Cristo? Aonde você está sendo instruído? Por quem você está sendo instruído? No que você está sendo instruído? Qual é o seu entendimento de Deus, do conhecimento, da fé, da direção da vida com Deus? Qual é o seu conhecimento? Quero convidar vocês a ler um texto comigo aqui da Palavra de Deus. Efésios capítulo 4, versículo 11 ao versículo 16. Vamos ler um pouquinho de Bíblia? Quer edificar na fé? Quer crescer na fé? Quer estar firme na fé? Quer receber de Deus? Quer ser cheio de Deus? Quer se fortalecer diante dos dias maus? Então você precisa da instrução, tá? Fora disso aqui, o homem continua perdido do conhecimento de Deus. Aqui, ó, você precisa disso aqui, da doutrina, da instrução, do ensinamento. Então, eu quero te convidar agora para que você receba esse momento de edificação na tua vida. Vamos ler Efésios capítulo 4, do versículo 10 ao versículo 16, e aprender o que a palavra nos ensina para o nosso conhecimento de Deus. Vem cá. Efésios 4, versículo 11, aliás, ao 16. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo. Versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé. O corpo somos nós. Para que todos cheguemos à unidade da fé. Todos está sendo conduzido e vivendo direcionado a Deus por uma só fé, e essa fé na unidade entre os membros do corpo de Cristo, igreja. Olha o que o texto vai dizer. Vamos aprender. Vem para cá. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Você sabe que quando a palavra aqui fala de corpo de Cristo, esse corpo de Cristo simboliza a igreja, pessoas, que é descrita como um corpo, dentro de uma simbologia mostrando o povo de Deus, o corpo de Cristo, igreja, onde Cristo é a cabeça, que pensa, que dirige, que determina por onde o corpo tem que ser guiado, pela cabeça, que é Cristo. Vem para cá. Versículo 14. Versículo 13. Até que todos cheguem à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. A Bíblia diz que nós temos que chegar nesse estágio aqui, de um conhecimento, de uma perfeição na fé. Nós temos que ser perfeitos na fé.
não é a perfeição do corpo, que o corpo ainda precisa ser transformado. A perfeição vai se dar quando nós formos transformados no corpo. Mas a perfeição da fé, do conhecimento, do entendimento, nós temos que ter. Versículo 13. Até que todos cheguem à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Versículo 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrinas, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Meu irmão, presta atenção aqui nessa palavra. Deixa eu ler o 15. Antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Quem é a cabeça? Cristo. Devemos crescer nele, no conhecimento dele. Versículo 16. Do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a edificação em amor. Aqui está falando da comunhão dos santos, no amor, na fé, na esperança. Amém? Eu li aqui para vocês um texto da palavra de Deus, da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, do versículo 11 ao versículo 16. Eu li, mas se ler e não explicar o que leu dentro do que a palavra revela, não vale de nada. Por isso que Deus levantou o ministério da palavra, a qual ele mesmo estabeleceu uns para pastores, profetas, evangelistas, doutores, apóstolos. Isso é o ministério da palavra, para a edificação da igreja. Não tem edificação de igreja dentro de louvor, dentro de movimento, dentro de poder, dentro de milagre, dentro de movimentos de misticismo. A igreja só é edificada com a doutrina, com a instrução, com o ensino. E isso não é para todos. É para quem Deus escolhe. É para quem tem a vocação. É para quem foi chamado pelo próprio Deus. Para pastor, evangelista, doutor, apóstolo, mestre. É o ministério da palavra que a igreja precisa para ser edificado. Como? Com a doutrina, com a instrução, com o ensino. Por onde a palavra corrige, repreenda, exorta, admoesta. É isso que falta. Esta é a grande falta no meio dessa multidão do povo de Deus, que não tem essa prudência de buscar, não tem o zelo pela palavra, não tem prazer em meditar, não tem prazer em ouvir, não tem prazer em ser instruído. A multidão desprezam a palavra, por onde são edificadas. Logo, são meninos levados por ventos de doutrinas, perdidos da direção de Deus, por não ter o entendimento, nem o conhecimento, porque isso só se obtém com a doutrina, com a instrução, com o ensino, com a aplicação da formação do conhecimento do homem pela palavra de Deus. E Paulo vai dizer aqui, agora eu vou explicar o que eu li. Efésios 4, do 11 ao 16. Vamos aqui analisar, examinar, versículo por versículo. E dentro do que está escrito aqui, revelado, a gente vai aprender o que Deus nos revela, nos ensina. Não pelo homem que diz assim diz o Senhor, assim Deus manda dizer. Mas a gente vai aprender o que Deus nos revela. E nos ensina pelo que já está revelado aqui,
na profecia das Escrituras para a edificação do corpo, Igreja de Cristo, nós que formamos este corpo, que somos membros, que precisamos estar se alimentando com o alimento de Deus, para não ser desligado do corpo. O membro pode morrer, o corpo não. Porque o corpo está ligado à cabeça. O membro pode se apartar do corpo, mas o corpo permanece, que são aqueles que estão ligados a Cristo. Quem não está ligado a Cristo, quem estiver ligado a Cristo e sair da direção dele, está desligado do corpo. Não faz parte do corpo. Igreja de Deus, corpo de Cristo. É muito importante você aprender isso. Para você não estar desligado do corpo, você tem que aprender isso aqui. Tem que ser doutrinado, instruído. Congregar não é para viver os movimentos, os ventos de doutrina. Congregar para ser edificado no ensino da instrução da palavra. Vamos analisar Efésios 4, do 11 ao 16. O que a palavra nos revela. Que muitos ignoram e não estão nem aí para o que a palavra ensina. Estão vivendo, se dirigindo, se conduzindo dentro do seu achismo, dentro das suas teologias, dentro das suas doutrinas, dentro dos seus ajuntamentos, dentro da sua autoridade, onde estão se tornando a cabeça, guiando o povo para o anátema. Muitos estão aí, levando a multidão a perecer. Efésios 4:11 diz assim: Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para doutores e pastores. Aí o texto vai dizer, ele mesmo. Quem é esse ele mesmo? Se você analisar o contexto mais acima, você vai ver que Paulo está se referindo aqui a Deus, o Senhor. Ele mesmo, o próprio Deus, o próprio Jesus, é quem estabelece o ministério da palavra, é quem escolhe, é quem vocaciona, é quem capacita. Não é seminário de teologia, não é homens que consagram ninguém, não é uma escadinha de hierarquia para você se tornar pastor, evangelista. Isso não é para quem quer, nem para quem deseja. A Bíblia diz que é uma obra perfeita para quem deseja, mas a Bíblia não diz que é para quem deseja. Quem deseja essa posição, essa vocação, uma excelente obra deseja. Mas não é para quem deseja. A Bíblia não diz que é para quem quer. É para quem é chamado. É para quem Deus escolhe. Os dons, o Espírito Santo de Deus, é quem distribui, é quem dá a quem Ele quer. Para o que for útil, é o que está escrito lá. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. O povo precisa entender isso aqui. Não viver isso aí, essa mentira em nome de Deus, que muitos estão vivendo. Olha o que diz aqui. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. No capítulo 12. No versículo, vamos lá. Versículo 11. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como ele quer. Não é como eles querem. Não é como vocês querem. Não é como os homens determinam. O Espírito de Deus, ele vocaciona cada um, capacitando, dando dom para o trabalho no reino, para a função do ministério que Deus levanta, para a edificação da igreja, para cumprir a obra missionária. Ele vocaciona quem ele quer. Não é questão de receber unção de nenhum homem dentro da igreja.
não é questão de receber a unção, receber a consagração. Hoje, a gente vê aí, né? Eita, hoje tem a consagração de obreiro, pastor, evangelista, diácono. Pode consagrar, pode escolher com o critério que a palavra diz. Vai ver o critério que a palavra diz para a escolha de um diácono entre a congregação. O povo não está nem aí para a palavra, meu irmão. É todo mundo, é qualquer um, de todo jeito, mas as coisas de Deus não é assim. Primeiro, a primeira coisa que você tem que fazer, você que é um pastor, que está no meio de uma congregação, presidindo entre os irmãos, não sobre, eu sempre observo isso, não sobre, mas entre os irmãos. Você tem que analisar quem é que tem a vocação para botar no ministério. Porque o que Deus escolhe é aquele que tem a vocação. E você tem que observar quem tem a vocação. Hoje não todo mundo é pastor, meu irmão. Está uma banalização de pessoas abrindo igreja e recebendo o título de pastor. Que isso avacalhou o evangelho de Cristo. Isso banaliza o evangelho de Cristo. Pessoas, pastor. Pastor é uma pessoa que tem o compromisso de doutrinar, instruir um grupo com a palavra de Deus. O cara é pastor, não conhece nenhuma doutrina, não tem conhecimento nenhum da palavra, não tem intimidade com a palavra, não prega a palavra, cria movimento, cria campanha, cria show, cria ritual, cria culto disso, culto daquilo, mas o cara é pastor. Coitado desse povo que está sendo instruído e conduzido por ele. Em quê? Em várias coisas, menos no conhecimento de Deus. Eis aqui porque eu pergunto a você, como você está sendo formado discípulo de Cristo? Em que você está sendo instruído? No que você está sendo ensinado? Qual o teu conhecimento que tu está recebendo para uma vida com Deus, com entendimento, que tem que ter o entendimento. Você tem que ser formado no conhecimento para ter o entendimento de Deus, para viver uma fé firme. Porque Deus quer isso. E está aqui, nós estamos aqui aprendendo a palavra. Efésios 4:11. Paulo vai dizer, foi ele mesmo que escolheu. Não é a gente que escolhe quem a gente quer. Não é a gente que consagra ninguém. Quem escolhe é Deus. O ministério para o ensino, para a doutrina, para o combate, para a instrução da palavra. Quem escolhe é Deus. O ministério da palavra para a edificação da igreja. Quem escolhe é Deus. Ele escolhe pastor, uns, não é todos quem quer. Ele escolhe uns para pastor, outros para evangelista, outros para apóstolos, outros para doutores, outros para profetas. Isso fala do ministério da palavra, levar o ensino, fazer o combate, trabalhar a doutrina. Não é para quem quer, não é para quem tem curso de teologia, não é para quem tem formação teológica, é para quem tem o chamado e a vocação pela qual é o próprio Deus que chama e vocaciona. É a Bíblia, tá, amigo? Não é eu não, tá? Não é eu para desfazer de ninguém, não. Estou lendo e mostrando a verdade que a palavra de Deus revela. O evangelho para a igreja de Cristo está sendo conduzida no que a palavra ensina. Aí Paulo vai dizer aqui, Efésios capítulo 4, versículo 11, ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, doutores, pastores. Ele mesmo, o Senhor. Agora escute o que diz o versículo 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Está vendo aqui? Deus, ele vocaciona e ele quer
que você cada dia mais se habilite, se aperfeiçoe, usando o dom que Ele te deu, se dedicando à palavra, para que você cresça na intimidade, manejando bem ela, para ensinar, para levar a instrução, para levar a correção, para levar a repreensão, para saber combater as heresias, para usar a palavra que é a espada do Espírito, para a edificação da igreja. Deus, Ele quer o aperfeiçoamento dos santos que recebem a vocação para a obra do ministério da palavra, que Ele convida você, chamando e vocacionando. Olha aqui, versículo 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, os que receberam o dom e a vocação. Ele quer que você se dedique ao aperfeiçoamento. E você só tem isso exercitando, praticando. Está entendendo? Para quê? Para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, para a edificação do corpo. O que é o corpo? A igreja de Cristo. Tem que ser edificada. E essa edificação é com a palavra, levada para o povo, pelos que Deus levantou, chamou, capacitou, escolheu entre a multidão para esta obra, esse ministério, para edificar a igreja. Com isso que eu faço aqui, corrigindo, instruindo, repreendendo, ensinando, levando a doutrina de Cristo para esclarecer os que estão desviando da fé, seguindo doutrina de demônios, sendo levado por vento de doutrina. Nós temos que combater o bom combate da fé, cumprir o ministério que Deus nos deu, a vocação que Ele nos deu da palavra para usar ela, para a edificação do corpo, para trazer saúde à igreja, para trazer direção à igreja, a direção de Cristo, para edificar a igreja na fé, esclarecendo com a palavra. Isso só para quem tem a vocação. O porquê hoje muitos estão perdidos, porque estão sendo guiados por homens que não têm vocação, que não foi chamado, que não sabe manejar a palavra, que não sabe instruir a congregação. E aí cria esses ventos de doutrina, de campanha, de culto, de atração para o povo se perder cada dia mais. Está entendendo para que Deus Ele dá e escolhe homens para o ministério da palavra, a quem Ele vocaciona? É para essa finalidade. Olha aqui, versículo 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, que somos nós, a igreja. Agora, versículo 13. Até que todos cheguem à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estrutura completa de Cristo. Todos têm que chegar à unidade da fé. Por isso que há uma divergência de doutrina, de ensino, de direção de Deus. Porque não tem a unidade da fé, a confiança, a esperança, a direção na palavra. Porque uns é ensinado assim ali, outros é ensinado assim, acolá, outros é ensinado ali, aqui e acolá. Cada um tem um ensino diferente. Não estão na unidade da fé. É uma só fé, é uma só doutrina, é um só corpo. Mas aí, há vários conceitos doutrinários. A doutrina da igreja A não comunica com a doutrina da igreja B. Agora, quem faz parte do corpo de Cristo, que é a verdadeira igreja de Deus, que é formada por pessoas, tem que estar edificado na doutrina, instruído, conduzido, orientado para uma perfeição na fé, pela doutrina de Cristo. E para isso Deus levantou homens para cumprir esse ministério, para que ensine, edifique a igreja, para que a igreja chegue à unidade da fé, à perfeição na fé, à estrutura do conhecimento de Cristo, para que não seja levado pelo engano. Está aqui. Por isso que Deus levantou o ministério da palavra. Agora, olha o que Deus vai falar. Olha o que diz o versículo 14. Versículo 14. Para que não sejamos mais meninos, inconstantes. Não tem firmeza. O cara hoje está aqui, amanhã vai para ali.
Depois da manhã, vai para acolá. Aonde dizer que Deus está, ele vai. Aonde dizer que tem poder de Deus, ele vai. Aonde dizer que tem um profeta entregando revelação, ele vai. Ele é inconstante. Ele não tem uma firmeza. Ele não tem uma base. Ele não tem um princípio. Ele vive uma vida com Deus inconstante. Aonde apresentar que tem Deus, ele vai. Ele não sabe discernir o que é o que não é de Deus. Porque é menino, levado por vento de doutrina. Ele não está firmado na doutrina de Cristo. Uma hora o cara está numa igreja. Ele é dessa doutrina, dessa igreja. Aí amanhã ele sai dessa igreja, vai para outra. Ele agora está firmado na doutrina dessa outra igreja que ele foi. Aí depois ele já vai para outra igreja. Aí ele já está firmado na doutrina dessa outra igreja. Porque ele é menino, levado por vento de doutrina. Ele não está firmado na palavra de Cristo, na doutrina de Cristo. Por quê? Porque ele não foi formado. Eis o porém. Eis o porquê. São meninos levados por vento de doutrinas. Por quê? Porque não estão edificados em Cristo. Não foram formados na doutrina de Cristo. Por isso que Deus levanta o ministério da palavra entre a congregação para essa finalidade. Para edificar a igreja onde? Edificar os irmãos na fé, na palavra, em Cristo, na doutrina. Não é em vida de igreja, não é em doutrina de igreja, não é em conceito de homem, não é em preceitos de homens, é na doutrina de Cristo. Aquele que foi vocacionado, aquele que foi chamado por Deus, tem que ser fiel ao chamado pelo qual Deus o chamou. Não se corromper, não se deixar levar pela ganância, falsificando a palavra por causa de ganho. Nós temos que ser fiel à doutrina de Cristo e se manter nela, pregando ela e formando no povo o conhecimento dela. Não doutrina de igreja, de religião, de conceitos de homens. Porque senão a gente se perde também. Você que teve a vocação e não está firme no chamado de Deus, você está perdido. Porque a palavra de Deus vai dizer, quem não permanece na doutrina de Cristo e prega outra coisa, esse não tem a Deus. Quantos estão aí dizendo que são de Deus, mas não estão fiéis, nem pregando a doutrina de Cristo? Estão criando vários conceitos. Logo, quem conhece a verdade sabe que esses não são de Deus. Então, a palavra diz que foi por essa finalidade que Deus levantou o ministério para a igreja. Que Deus vocacionou homem com dons, vocação, pastor, evangelista, profetas, doutores, pastores, para essa finalidade. Não é para abrir empresa, não é para ser o maioral no meio do povo, não é para ter o seu império, não é para ter a sua vaidade de dominar, de ser o maioral no meio do povo. É para ensinar, é para se desgastar, é para se expor, formando no povo, não discípulo de nenhuma igreja, mas discípulo de Cristo, com a doutrina, com o ensino, com a verdade do evangelho. Pena que muitos não estão sendo formados, discípulos de Cristo, nem estão sendo ensinados na doutrina de Cristo para uma fé verdadeira com Deus. E é para isso, Paulo vai dizer, Efésios 4, versículo 14, para que não sejam mais meninos, inconstantes, levados em toda roda, por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens fraudulentos, que fraudulam a palavra. Eles falsificam a palavra, eles tiram a palavra, eles privam vocês da graça. São levados por esses homens enganadores, que criam movimento, que criam doutrinas, que criam conceitos, que criam coisas que não estão no evangelho e tira vocês da verdade do evangelho. Ventos de doutrina, quantos estão aí sendo levados? Quantos homens estão aí levantando doutrina, levantando movimento, criando atração, show, entretenimento dentro da multidão, e a multidão sendo levada por isso, em nome de Deus? Quantos estão aí sendo levados por esses ventos? Rapaz, se você for analisar, quantos homens dizendo que é doutor, teólogo,
profeta enviado de Deus, trazendo ensino, visão, revelação, doutrina, que não tem nada a ver com o evangelho. Existe aí um bocado de homens criando movimento, criando doutrinas, criando conceitos, princípios, criando meios para o povo ir a Deus, buscar a Deus, receber algo de Deus, estar em Deus, servir a Deus, ser salvo, dentro de conceitos criados pelos homens. Ventos de doutrina. E nós que temos a vocação para o ministério da palavra, para a edificação do corpo, a igreja, nós temos que cumprir o bom combate, manejar bem a palavra, entrar no combate em defesa da sã doutrina, para a edificação da igreja, diante dos falsos ensinadores, dos falsos profetas, dos enganadores e falsificadores da palavra, que priva o povo da verdade. Nós temos que combater com toda a heresia, com todo o ensino errado, com todo o conceito maldito que não condiz com a verdade do evangelho. E temos que levar a defesa da fé no combate, fazendo bom combate para a defesa da fé, tanto para nós como para os que nos ouvem. É o que Paulo vai dizer a Timóteo. Cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso, te salvarás a ti e aos que te ouvem. Eu cuido da minha vida na doutrina e prego essa doutrina para que os que me ouçam possam se conduzir na salvação. E essa doutrina é a de Cristo, é o evangelho. É essa defesa que eu faço aqui contra esse mundo falso, mentiroso de Deus, que o povo vive seguindo os homens enganadores, levados pelos ventos de doutrina, vivendo esses movimentos vãs em nome de Deus. E é para isso que Deus levantou homens a quem ele vocacionou. Chamou uns para apóstolos, pastores, evangelistas, profetas. Ele que chama, ele que escolhe. Não é questão de você ser consagrado por nenhum homem dentro de nenhuma igreja. Olha o que diz aqui o versículo 15. Antes, seguindo a verdade. Não é seguindo o homem. Não é seguindo direção de nenhuma instituição religiosa. Seguindo a verdade. Quem é a verdade? O que é a verdade? É Cristo. É o que ele trouxe. Nós temos que seguir, é isso. Não é o que os homens estabelecem. Não é os homens, nem os ensinamentos dos homens. É a Cristo, a doutrina dele, o que ele ensinou. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Quem é a cabeça do corpo, que é a igreja, que nós somos membros dela? Cristo é a cabeça. Então, siga Cristo, seja formado no conhecimento de Cristo, esteja confiando, submisso a Cristo, que é a cabeça. Versículo 16. Do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a edificação em amor. Aqui está falando da comunhão do corpo, do amor entre os irmãos, da comunhão entre os irmãos, da fé, da unidade da fé entre os irmãos. É isso que a palavra de Deus diz, que devemos ter comunhão uns com os outros. Não é a comunhão estabelecida dentro da igreja. É a comunhão estabelecida na fé, na palavra, guiado pela cabeça. Essa comunhão que nós devemos ter não é uma comunhão de lugar, não é uma comunhão de ambiente, não é uma comunhão de instituição religiosa. É a comunhão na fé, na doutrina, na esperança, dentro da direção de uma só cabeça, que é Cristo. Uma só igreja, um só corpo. Por isso que há tanta divisão. Por isso que há tanta exclusividade. Por isso que há tanto meios que diz que é de Deus. Mas nós que somos igreja de Deus, membros do corpo de Cristo, temos que ser prudentes e estar buscando ser guiado por Cristo,
pela palavra de Cristo e buscar ouvir e ser instruído por homens que foram vocacionados, que se mantêm fiéis a Cristo, pregando a doutrina de Cristo. E se alguém vem ter convosco e não traz a doutrina de Cristo, não receba, aparta-te do tais, porque esses não têm a Deus. Vai te levar para desviar da fé, seguindo ventos de doutrina, doutrina de demônios. Cuidado! E esse é o ministério que Deus, o próprio Deus, levanta entre a igreja. É Ele que escolhe. Uns para pastor, outros para evangelista, outros para doutor, outros para mestre na palavra, outros para profetas. É o ministério da palavra para ensinar, instruir, corrigir, doutrinar a igreja, para a edificação, o crescimento dos irmãos no conhecimento. É Deus que levanta os homens que Ele quer, escolhe. Não é quem quer ser pastor. Não é quem vai buscar ser consagrado dentro de igreja para ser evangelista, para ser pastor, para ser isso e aquilo outro. É uma vaidade tão grande. O diabo colocou essa vaidade no coração daqueles que vivem dentro das suas igrejas. Um quer ser maior do que o outro. Como? Alcançando posição dentro da igreja. Recebendo títulos dentro da igreja. Aí o cara se faz maior do que o outro. Quem é você? Ah, eu sou o obreiro. Ah, eu sou maior do que você. Eu sou o diácono. Eu sou maior do que você. Eu sou evangelista. Eu sou maior do que você. Eu sou presbítero. Eu sou pastor. É uma vaidade tão grande, irmão. É o povo brigando dentro das igrejas por posição. É uma bajulação ao líder para ser consagrado, para ser dirigente, para estar na frente, para estar sendo apresentado. Meu Deus, o diabo conseguiu levar os irmãos a viver a vaidade maldita dentro desses desejos vãs. Porque pastor, evangelista, profeta, o ministério da palavra não é para quem quer, é para quem Deus chama e vocaciona para manejar bem a palavra. Só maneja bem a palavra quem foi chamado e vocacionado. Por isso que há tanto erro doutrinário, por isso que há tanta banalização da fé em Deus, por isso que há tantos movimentos, há tantas coisas banais, há tanta gente sem entendimento. Por quê? Porque estão sendo guiados, instruídos por pessoas que estão na frente como pastores, que não conhecem nada de Deus, que não têm intimidade com a palavra, que não maneja bem a palavra, que não sabe formular uma doutrina em defesa da fé, que não sabe levar uma correção, uma instrução, uma advertência usando a palavra. Estão pregando o que eles acham, o que eles entendem, o que a revelação traz, o que a visão deles vê. Não estão alimentando esse povo com a palavra, doutrinando, instruindo, corrigindo com a palavra. E Paulo vai dizer isso a Timóteo, na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 16 e 17, em relação à palavra e para que tem que ser usada na igreja. Paulo vai dizer: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, corrigir, redarguir, instruir em justiça, para que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído pela palavra. É para isso que nós temos que usar a palavra. Por isso que muitos hoje não usam a palavra, porque não tem intimidade com a palavra, não tem a vocação para usar a palavra, não maneja bem a palavra, e aí prende essa multidão através de show, através de entretenimento, através de campanha, através de pacto, através de evento de igreja, através de festa, de show, de atração dentro de igreja. É muito teatro, é muita festa, é muito entretenimento. O povo vivendo uma vida vã nessas congregações, porque não estão se congregando para a edificação, para a afirmação, para o crescimento no conhecimento da graça, através da doutrina, da instrução, da orientação, do ensino, para o conhecimento da fé, aonde vamos estar firmados. Estão congregando para ver suas atrações da noite. Hoje tem o quê? Hoje é o profeta que vem pregar. Hoje tem fogo. Hoje tem profecia. Hoje tem cura. Hoje tem milagre. Hoje é o profeta do manto. É o profeta do reteté. É o canela de fogo. Hoje o céu vai cair. O povo está atrás disso.
É isso que o povo está vivendo dentro das igrejas. Estão aprendendo nada de Deus. E aí quando eu prego, muitos ficam com raiva. Por quê? Porque eu estou pregando a verdade para trazer o povo para a verdade, para trazer o povo para estar alicerçado, para trazer o povo para uma direção de Deus, para convidar o povo para que venha ser edificado, instruído, orientado, conduzido para um crescimento no entendimento de uma vida com Deus, para que não sejam meninos levados por vento de doutrinas, inconstantes, meninos inconstantes. Qualquer um que chega dizendo, eis que eu sou Deus, eis que Deus manda te dizer, eis que Deus está ali, vamos buscar a bênção, hoje tem milagre, hoje tem poder, ali hoje Deus vai falar, o povo está atrás disso, é meninos levados por vento de doutrinas, porque não tem a afirmação da fé, não tem o conhecimento, não tem a formação, não está sendo discipulado para ser discípulo de Cristo, conhecendo a verdade, sendo liberto e estando firmado nela. Porém, que Deus abençoe todos vocês, nesta hora, que ouviram a demonstração, essa instrução, nesse momento, convidando você a receber a correção de Deus, para que você seja prudente e venha ter o conhecimento verdadeiro para a tua edificação de uma fé verdadeira para uma vida com Deus, estabelecido nele, andando por ele, dentro do conhecimento, com entendimento, na verdade que liberta. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Eu, esse que vos fala, seu amigo e irmão, evangelista Wellington Ramos, é o meu compromisso. Pregar a verdade que liberta, esclarecer e informar a todos com a verdade de Deus, por onde todos vão ter o conhecimento para que sejam libertos. Amém? Fiquem na paz.